Estamos aqui hoje no mais um podcast, né, mais um episódio com os doutores Igor Minassa e Rômulo Oliveira do PS Cerado, eles que vêm atuando aí na internet, né, com um pouco mais de descontração para desmistificar essas questões dos plantões, né, que todo mundo aí sai da faculdade, recém-formado, bastante nervoso. A gente vai fazer aqui agora um papo bem leve, descontraído, mas que traga um conhecimento para todo mundo. Então, primeiramente, bom dia, né? Sou Ícaro, estudante de medicina do sexto período da Centro Universitário Univertix, né, de Matipó. Estou aqui com a Ana também, e a gente vai iniciar querendo saber mesmo quando que surgiu o PS Cerado, né? Como que vocês viram durante a graduação de vocês, que falou assim, ó, o start para a gente poder auxiliar os próximos universitários, recém-formados, que têm essa dificuldade de ter esse primeiro plantão, como é que é essa experiência? Bom, essa pergunta é boa, mas tem uma pergunta bem melhor, que é o seguinte: Bom quantos dia, habitantes tem Matipó? Bom dia. Quantos habitantes tem Matipó? Então, Matipó hoje tem 19 mil habitantes. É grande. Surpreendeu. 19 mil habitantes. Vocês moram em Matipó? Eu moro em Matipó e ela não. Ela é daqui de BH. Eu sou da Faminas, aqui de BH. Ah, sim. E aí você mora em Matipó. Todo mundo que faz faculdade em Matipó mora em Matipó? Não. A maioria, assim, né? Das pessoas que estudam lá são de outros lugares. Por exemplo, a minha sala tem 36 pessoas, né? A maioria é do Nordeste, do Centro-Oeste. Matipó mesmo tem quase ninguém. Entendi. Matipó tem importante celebridade, muito bom. Isso aí. Bom dia, pessoal. Prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tanto para bater um papo aqui, quanto para o congresso em si. E aí, Britão, como que começou o PS Cerado? Eu esqueci muito tempo, já esqueci. Já. Engraçado, mas quando você comentou, deu a entender que a gente formou e começou o PS Cerado, né? Mas na verdade a gente formou em 2012, né? Então, e a gente começou o PS Cerado em 2018. Então foram 6 anos depois. 6 anos depois da gente formar. A gente já tinha terminado, ou a gente estava quase terminando a nossa formação, né? Eu estava no segundo ano da vascular, o Igor era meu R-, o Igor estava no R1. E eu já tinha uma vontade, uma vocação de dar aula, eu já queria ser professor, eu já me envolvia com isso. E aí, vamos colocar assim, dentro do hospital, né, que a gente era residente, o pessoal pedia muito parecer. O que é normal, tá? Pedir parecer pro especialista. Não tem problema nenhum pedir parecer, tá? Mas a questão é que teve um dia que, assim, que a gente lembra dessa história, de um dia que a gente foi saindo das cirurgias, assim, né? 10 horas da noite, 9h30 da noite, você tá cansado, né? Você quer ir pra casa. Aí quando você abre o sistema pra ver os pareceres, tinha uma lista, assim, imensa de pessoas pra gente reavaliar. Antes de ir embora, claro, né? E aí quando a gente foi avaliar, eram pacientes do dia a dia, eram queixas comuns, eram quadros que todo generalista deveria saber. E aí, claro que a gente avaliou e a gente ficou pensando nisso, né? Então a nossa primeira ideia veio exatamente disso aí, né? De montar algo voltado pro generalista, mas pegando a especialidade. Uhum. Só que aí, o que acontece? Durante esses anos todos, eu e o Igor, apesar de caminhos diferentes, a gente trabalhou muito com plantão. A gente trabalhou muito nesse ponto da assistência. E a gente falou, cara, por que a gente não começa a fazer de infarto? Por que a gente não faz uma aula de AVC? Por que a gente não faz... Quando a gente viu... A gente tava falando de conjuntivite, a gente tava falando de dengue, a gente tava falando de dor de dente, a gente tava falando de lombalgia. Se a gente tava falando de tudo que cai na vida real, não que cai na prova, mas que cai na vida real. E a gente começou a trazer isso pro estudante, a importância dele se preparar para a prática, dele se preparar para aquele momento que ele vai pro mercado de trabalho. Na época, pra vocês terem ideia, em 2018, vocês estavam na faculdade já em 2018? Não. Ainda não, né? Tava no cursinho ainda. Então, a ideia em 2018, ninguém tava fazendo isso, sabe? Ninguém tava... Assim, não existia... Já tinham muitos... Os cursos de residência já eram muito... Né, o pessoal fazia muito. Mas ninguém tava orientando, vamos dizer, né? Amplamente, abertamente, os internos, os recém-formados, os estudantes de medicina. Assim, com um olhar mais prático, vamos dizer. E aí, eu acho que o início foi mais isso aí. A gente tem essa veia docente. A gente sempre gostou de ensinar. A gente dá aula na faculdade. Eu sou preceptor na residência também. Então, a gente começou de modo despretensioso, vamos dizer, tentando ajudar, orientar. Aula, né? Era uma aula. Né, os recém-formados e os internos.
E surgiu uma demanda ali, a coisa foi crescendo. Hoje em dia a gente tem 8.000 alunos e a gente não sabe exatamente como foi não, mas foi assim mais ou menos. Foi uma coisa mais orgânica ali, natural, que foi Pô, a vendo gente- a demanda e... Isso, a gente foi se desenvolvendo, a gente foi percebendo. Tem uma coisa que é o seguinte, a gente sempre se relacionou muito com os nossos alunos. Então, a gente acabou de conversar com 3 alunos que vieram da onde? Cachoeiro Itapemirim. Cachoeiro. E a gente sempre teve uma relação muito próxima, então a gente sempre ouviu o aluno. A gente ouviu mesmo. Meus professores são meus alunos, né? Parte deles. Tem alguns que Os a gente- professores do PS Zerado. a gente já Alguns saiu. professores do PS Zerado foram nossos alunos alguns anos Uhum. atrás. A gente Hoje eles dão a aula gente pra realmente gente. conheceu vários deles, vários mesmo, de trocar realmente muita coisa. Então, o fato da gente ouvir, né, esse aluno, fez com que a gente soubesse o que ele precisava também. Então, quanto mais alunos a gente tinha, mais a gente ouvia, mais a gente crescia também. Mas a gente, se mais problemas a gente resolvia. Então, se a gente começou fazendo umas aulinhas, a gente começou depois montando um método, depois a gente começou montando um modo de estudar, depois a gente começou a montar um modo de revisar, depois... Acho que a coisa foi crescendo, assim, de modo orgânico, né? É isso aí. Começamos no Instagram ali e a coisa... E vocês sempre abordam esses temas, né? Tanto dos mais simples aos mais complexos, com muita leveza. Qual que vocês acham que é o papel do humor nisso tudo? Legal. Não necessariamente do humor, eu acho que o humor tem... Eu particularmente acho que o humor tem um papel muito importante. Não sei se vocês vão lembrar disso, provavelmente sim. Quando vocês estavam no cursinho para passar no vestibular, como que eram os professores? Eu não fiz cursinho. Mas no terceiro ano. É, Eles eram engraçados, as aulas eram dinâmicas. Pô, era, pra era, conquistar, pra era aprender, gostoso de né? assistir, era gostoso de aprender. Aí a gente entra na faculdade, você tá tendo aula de histologia ali. Como que é a aula? Slide, um monte de coisa escrita. Laboratório. Uma É o lâmina padrão. ali, 30 segundos pra você identificar, fazer a prova. É o padrão. É. Então, não necessariamente o humor, mas do meu ponto de vista sim, mas essa leveza, essa tranquilidade em ensinar, essa abordagem é mais voltada para o que de fato acontece na prática, para o que de fato é útil pra gente no final das contas, né? Acho que vocês vão concordar comigo. Vocês estão aí já sexto período. Que período você tá? Sexto. Sexto período também. Vocês já viram praticamente metade da faculdade. E tem uma série de coisas que vocês estudaram que vocês falam, caramba, isso aqui é um negócio importante, que isso aqui lá na frente eu tenho que saber esse trem aqui, importante. Por outro lado, tem algumas coisas que você estuda até com alguma desconfiança. Você fala, caramba, será que eu vou usar isso aqui um dia na minha vida de novo? Né? Não é assim? Totalmente. Então eu acho que o modo de abordar, o modo de enxergar, né, a aplicabilidade prática nas coisas que a gente está estudando, acho que faz diferença pra caramba. Quando a gente não sabe qual a utilidade daquele conhecimento que a gente está vendo, a gente até duvida se de fato é importante aprender. E o que acontece? Você estuda, faz a prova, vai bem na prova, eventualmente, uma semana depois esquece. É isso aí. Né? Então, o modo de abordar o humor em si e outras características que a gente pode imprimir durante uma aula, durante o ensino, fazem toda a diferença para o aprendizado de fato no final das contas. E não só para passar o conhecimento adiante, mas para que de fato você aprenda. Eu só tenho sucesso como professor não se a minha aula for boa, se você aprender o que eu estou te ensinando. Não é isso? Sim. Então a nossa ideia é essa. É isso aí. Porque por exemplo, eu acompanho vocês pelo TikTok, vai aparecendo ali. Você sempre passa a caixinha de que a gente tava pergunta. no TikTok? Não sabia, não. Não, a gente não mexe no TikTok, não. A gente deixa os meninos mexer. Aí sempre tem aquela caixinha de pergunta que vocês postam, né? E a gente acha muito interessante justamente isso, porque muitos alunos veem que tem a necessidade, né, de aprender alguns conteúdos, né, que julgam ser necessários de acordo com o período. Tanto que recentemente eu vi, se não me engano, um menino que postou assim que estava no 8º período, ou indo no internato, estava no ambulatório de nefro e não aprendeu, disse que estava meio atrasado, não sabia como fazer uma nefrectomia. E aí vocês respondem mais, assim, descontraído. Falou assim, não, né, tenha calma, como que vai direcionando esse estudo mais centrado de acordo com o que vai a demanda mesmo, né, de acordo com as necessidades. E eu acho que é um pouco disso que a Ana falou, né, e a gente quis conhecer disso de vocês, né? Aham. Como que direciona exatamente esses conteúdos de acordo De uma com... forma leve. de uma forma leve, mas de acordo com o que realmente seja necessário na graduação. Uhum. Perfeito. O que vocês acham? Você acha que faz sentido isso? Sim. Sim. Pelo menos para nós, assim, né? Julgando o nosso conhecimento que a gente está tendo até agora em contato com o que a gente viu. Realmente, tem hora que a gente fala assim, poxa, será que eu deveria saber isso? Não deveria? E como que eu posso saber? Pensa assim, ó. A faculdade, ela tem um objetivo acadêmico. Então, todas as matérias, elas são dadas dentro de uma grade curricular. A grade curricular tem o mesmo peso.
Então tudo é posto ali como se tivesse a mesma importância. Só que se você olha toda aquela matéria e diz e julga, tudo isso é importante, você acabou de concluir que nada é importante. Então é claro que para você conquistar um conhecimento que seja prático, você precisa fazer o quê? Resolver um problema. É como você imaginar que você quer aprender a surfar lendo um livro de surf. Por mais que você saiba a maré, por mais que você saiba como passar parafina, você só vai conseguir se você subir na prancha, se você tomar um caldo, se você subir na água gelada, por aí vai. Ou seja, a prática, ela envolve uma ação concreta. Ela envolve um agir também. Uhum. Né? E o médico, não existe médico teórico. Médico teórico não existe. Todo médico é prático. Então, se abster do conhecimento prático, se abster do paciente, se abster da beira-leito, né? Chegar em casa mais cedo para poder estudar, faz com que você seja amputando uma parte maior de você. E a prática que potencializa a teoria, e não o contrário. Não é de estudar demais que eu me torno apto a agir. As duas coisas têm que estar balanceadas. E isso eu acho que é uma grande oportunidade para quem está na faculdade ainda. Perceber isso, que hoje é raro. São poucos alunos que percebem a importância disso. Né? O tema gira em torno, né, de concluir uma questão, de acertar uma questão. Nenhum paciente nunca vai ser uma questão de prova. Exatamente. Sim. Eu acho que as dificuldades que a gente vê é justamente o clima que fica ali mais nas universidades, né? Porque normalmente alguns professores, eles meio que ensinam a gente a fazer uma prova e não como aplicar isso, né, no paciente. Perfeito. Porque o nosso foco é realmente sanar ali o sofrimento daquela pessoa, né? Que confiou o trabalho em nós. Então, assim, eu acho que vindo de vocês, né, e desmistificando para todo mundo aqui também, é muito importante ter essa dosagem e falar, ser dito, né, que devemos não só essa parte teórica, mas a prática. Isso. E, assim, em relação à prática que vocês começaram, né, em 2018, o PS Zerado, na plataforma, vocês acham que essa forma de ensino de vocês, online, seria mais bem trabalhada no presencial? Vocês acham que o online ele consegue atender um público maior com a mesma qualidade? O que vocês pensam sobre isso e as novas plataformas, as novas pessoas que vêm surgindo, vêm ganhando força com o ensino dessa área acadêmica da medicina? Boa pergunta. Veja bem, quando a gente está no ambiente online, a gente tem uma série de benefícios e a gente tem uma série de limitações, né? É diferente, por exemplo, eu posso fazer uma live para 2.000 pessoas e eu posso estar aqui presente com vocês, fazendo uma aula, uma palestra para 2.000 pessoas. A mesma quantidade de gente, eventualmente são as mesmas pessoas. Poxa, eu tô aqui com você, a gente tá apertando a mão, a gente tá abraçando. Eu tô encontrando alunos nossos que são alunos nossos há 3 anos, pessoas que, poxa, param a gente, são carinhosas com a gente, então é diferente, né? A gente tem, o presencial é importante por conta disso. Mas como que eu vou? A gente tem 8.000 alunos. Como que eu vou dar uma aula presencial para 8.000 pessoas? Você tá entendendo? Então, a gente aproveita as benesses, as facilidades, né, o bônus do online para poder tentar ensinar de uma forma diferente. Então, quando você assiste uma aula nossa, por exemplo, enfim, trombose venosa profunda, você não vai ver uma aula nossa com slides escrito: vamos lá, pessoal. A cada 3 mulheres, um homem tem TVP. Vamos revisar aqui toda a cascata de coagulação aqui. Porque essa aula você já teve, você não quer ter essa aula de novo. Você vai ver uma aula nossa com um monte de imagem, um monte de vídeo demonstrando como executar uma manobra semiológica. Você vai ver a gente no final. Eu não vou falar pra você que o tratamento de TVP é anticoagulação. Eu vou te ensinar a prescrever TVP. Eu vou passar droga. O que os meninos falam muito, né? Não, quando a gente tá no básico, o pessoal fala: não precisa pensar com o negócio de dose agora. Você vai aprender isso lá no ciclo clínico. Aí você chega no clínico, né? Vocês estão agora. Não precisa preocupar com isso, não, que você vai aprender lá no internato. Aí você chega no internato: ué, você não aprendeu isso ainda não? E é assim mesmo. Não aprendeu não? Agora eu não vou te ensinar isso. Se você saber há muito tempo, se vira. E aí o que acontece? Hoje, que a gente vê? Vocês formam sem saber prescrever. Você sabe que é anticoagulação, tratamento genérico, antibiótico terapia. Qual antibiótico? Qual que é a dose? Qual que é a posologia? Qual a via de administração? Como que dilui? Só Quantas joga no ampolas? whitebook. Só que qual o problema? Tudo bem, você pode jogar no notebook. Até que ponto você tem coragem de fazer Confiar nisso, né? e falar: será que vai acontecer alguma coisa? Tem algum efeito adverso que eu preciso conhecer? Alguma contraindicação? Nenhum professor sentou comigo e parou e falou: olha, pode acontecer isso aqui. Quando você prescrever um dipirona, o paciente pode fazer hipotensão. Quando você prescrever, né, um antiarrítmico, o paciente pode ter uma sensação de morte iminente.
Quando você prescrever um tramadol, o paciente vai fazer náusea. Você tá entendendo? E aí, quando acontecer isso diante de você, você fala, não, é normal, pô. Meu professor já discutiu isso aqui comigo. Então, o nosso objetivo não é reinventar a roda. É trazer essa A abordagem prática. para o que de fato faz diferença na prática. Não que o restante não seja importante, mas tem uma coisa que tá faltando ali que a gente entende na formação de vocês. É isso que dessa forma que a gente quer ajudar, sabe? Uma coisa que eu falo muito do aplicativo, quando eu tô conversando com os alunos, o livro, não importa, né? O que é que você use ali para checar as coisas? Checar as coisas não te ensina nada. Então isso tem que estar bem claro para você. Não tem problema nenhum checar. Só que se você só checa, você não tá ganhando aprendizado. Você tá construindo uma bengala. E você só vai conseguir andar com ela. Então, se qualquer um livro, um aplicativo, sei lá, qualquer coisa que tu use, tem que estar aquilo presente com você, senão você não consegue agir, é óbvio que você tá, né, deixando alguma coisa passar. Então eu acho que é o seguinte, aprendeu, aí você checa. É outra realidade. Você saber o que você quer, e aí você buscar algum complemento, sabe? Porque essas coisas, verdadeiramente, quem tá hoje trabalhando full time, tá trabalhando bem, não tá checando mais não. Sabe por quê? Porque se repete muito, a gente aprende rápido. A gente consegue aprender. Ah, caramba, tem uma droga que eu prescrevo muito pouco, é sulfato de magnésio. Uma vez eu fiz uma diluição para ceder um paciente com diazepam, eu nunca tinha feito isso, pô. Eu fui olhar e mesmo assim eu não acreditei. Falei, rapaz, será que é isso mesmo? Por quê? Sabe por quê? Esse é outro detalhe. O médico, várias outras profissões são assim também. Mas a gente é empírico. A gente é um homem de teste. A gente testa e vê resultado. Então é muito bom quando você tá do lado de alguém, um professor, um amigo, um residente, que diga assim, pode fazer essa droga, vai dar certo. E aí você vê ele fazer e deu certo. Você, caramba, é isso mesmo. É porque tem hora também que a gente fica meio assim, em relação a isso. A primeira vez que eu acompanhei um plantão, eu estava no segundo período. E aí eu fui pra Caratinga, acompanhar um professor meu, e tinha um paciente que tinha chegado, tinha sofrido um infarto, e aí tava com uns batimentos muito altos, e aí o professor administrou uma droga lá, e ele só tinha comentado com o enfermeiro que subiria possivelmente ainda mais os batimentos dele. E aí ele virou pra mim e falou assim, vai ali e faz uma anamnese daquele paciente. Eu falei assim, pô, sacanagem, né? Batimento do cara lá em cima, como que eu vou abordar ele? Cheguei lá e foi só subindo, e eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Vai morrer na minha frente aqui. Aí meu professor lá só olhando. Aí fui assustado, falei pra ele, pô, você não vai intervir? O que aconteceu ali? Ele disse assim, não, relaxa. E aí, com o tempo, foi abaixando. E aí, eu fui vendo, tipo assim, pô, os caras sabem realmente. Não é aquilo que fica só preso no livro. Eles sabem o que realmente pode vir a acontecer. Igual você falou, vai ter um risco, né, de causar uma hipotensão se a diminuição de pirona. Então, assim, eu acho que realmente é importante a gente ter esse suporte, igual vocês, né, trazem essas sacadas e trazer pra gente também, porque senão a gente fica muito preso, né? E a gente queria ter mesmo entender um pouco mais, né, Ana? Isso. E a gente queria também saber como que vocês hoje em dia enxergam o futuro do PS Zerado e da medicina. Uma pergunta Pergunta complexa, para hein? Walter Mercado responder, hein, Essa sobre aí. o futuro. Futuro do PS Zerado. Crescer, contratar, empregar pessoas, ter mais alunos, mudar a formação dos alunos, resgatar cada vez mais que a gente entende, né? Sempre que você tem um movimento acontecendo no mundo, de um modo geral, né? E a gente tem um movimento muito forte na medicina hoje, que é um movimento... Cara, entre na faculdade, já procura um curso pra você fazer residência e faça residência logo, porque se você não fizer residência logo, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, existe esse movimento hoje, é muito evidente. E é importante fazer residência. Cada um fez 2 residências e tal, não é desencorajando Eu isso. entrei em 3, hein? Só que, dependendo do modo como você interpreta isso, você abandona completamente. Vocês, não sei, se vocês têm colegas no internato, vocês conhecem pessoas que não vão pro internato. Eles ficam em casa fazendo questão de prova. Passam uma faculdade Quanto inteira mais fazendo questão fácil o de prova. estágio, melhor, né? Eu vou falar pra vocês, eu sou Fica preceptor. focado só em cursinho de residência, Estudar pra passar numa prova, Isso. numa outra prova. ao invés de focar na prática ali no internato. Ele quer fazer cirurgia geral, mas não sabe dar ponto. Eu tenho residentes, já tive ao longo desses anos, que entram na residência sem saber fazer uma sutura. Isso é muito comum? Não, isso não é muito comum, mas isso acontece hoje. E não era pra acontecer.
Não era pra De jeito acontecer, nenhum. pô. Como que você vai entrar na residência de cirurgia sem saber fazer uma sutura? Montar um Tá plano, alguma coisa tá? errada. Como que você sabe descrever técnicas de cirurgia para você estudar passar na prova? Você sabe coisas sobre videocirurgia, sobre robótica, sobre estadiamento do câncer de esôfago. E você não sabe fazer uma sutura, palpar o abdômen? Tá errado. Sabe dar um nó com a mão. Sabe fazer um nó manual? Você tá entendendo? Então, não é que você não vai estudar. Pô, a gente estudou pra caramba pra passar na residência. Mas ao mesmo tempo, é importante que você se dedique a ser um bom médico no final das contas. Não adianta. A residência é uma coisa importante que vocês precisam entender. Residência não forma bons médicos. A residência não vai fazer de você um bom médico. A residência vai fazer de você um especialista numa determinada área. Vai estar apto a exercer a sua profissão de cirurgião, de cardiologista, de dermatologista. Isso é excelente. Apto. Mas isso significa que você vai ser um bom dermatologista. E antes de ser um bom especialista, você precisa ser um bom médico, sabe? E, pô, não tem como, é muito difícil. Se você não tiver uma preocupação em relação ao paciente, que é o fim do médico, né? Como que você vai ser um bom médico? Isso aí Como que você vai ser um bom médico? o Igor tá falando, eu acho que é fundamental. E a gente sempre acreditou nisso. Né? Eu preciso fazer com que o meu aluno... Como é que eu consigo ajudar meu aluno? Né? Como é que eu consigo ajudar mais ele? Né? Isso faz parte de como que é o futuro, ajudar mais meu aluno. Mas cada vez que ele percebe, dentro de uma aula, ou dentro de uma formação, ou dentro de uma palestra, que o objetivo dele é encontrar no final da jornada ali um paciente, ele percebe que para atender esse paciente ele precisa de uma série de ferramentas. Ele precisa crescer de muitas maneiras. O interno preguiçoso é um médico preguiçoso. O médico preguiçoso vai ser um residente preguiçoso, cara. Não vai mudar. O que eu tô falando é fundamental. O dia do CRM, que você ir lá pegar e descobrir o seu número, não te faz mais prudente, não te faz mais estudioso, não te faz mais atencioso, não vai te fazer examinar. Não vai mudar nada. Você vai continuar a mesma pessoa. Agora com uma responsabilidade ainda maior. E a probabilidade de você fugir ainda mais dessa situação aumenta. Por quê? Agora tem consequência. Antigamente não tinha, né? Então, a gente sempre imprimiu isso dentro, né, da nossa formação. Olha, melhorem como pessoas, para que vocês sejam médicos melhores, para que vocês sejam um especialista de verdade, para que vocês consigam ajudar uma pessoa, para que vocês consigam resolver problemas. A medicina tem que se caminhar pelo fim dela, que é o paciente, não pelo meio. Se for pelo meio, a gente está sempre em tendências. Cada dia uma coisa, né? Cada dia uma coisa está em alta. Cada dia um negócio. E eu sou aquela pessoa com 10 anos, que não é incomum, né? E reclama de tudo. Na minha época, não era assim. Na minha época, era tudo diferente. A gente tem que estar muito atento a isso. Medicina acabou. Na minha época que era bom. Medicina saturou, medicina não sei o quê. Bicho, a pessoa não tá nem olhando para onde deveria olhar. Então, para vocês que estão na faculdade, ainda há muito tempo para isso. Né? Tá longe de cenário sombrio. E muita esperança ainda. Para os atentos. Né? Para as pessoas que estão percebendo as coisas. Sim, e o bom é que, igual, vocês façam essas dicas para os alunos, vocês tenham o cuidado de fazer com que eles realmente aprendam e atendam, sejam um bom médico, né? E vocês acham que, igual a plataforma do PS Cerado, possivelmente ela abarca mais esses estudantes que estão no final ali do curso e tudo mais. Vocês acham que tentar ensinar, passar esse conhecimento para alunos já ali no início, no primeiro, segundo período, seria uma proposta também aí para o PS Cerado? A gente Já faz isso, não é? O treinamento PS Zerado, que é esse programa mais voltado para quem está no final da faculdade, pelo fato de que você precisa de uma base, naturalmente, para aproveitar aquilo, não adianta também, né? Eu não estou falando aqui que eu vou chegar para você no primeiro período e te ensinar a prescrever e fazer atendimento e você vai abandonar o resto. Não, isso é para quem está mais adiante, mais no final. Mas a gente tem uma série de outros programas ali que contemplam os alunos que estão no início da faculdade, né? A gente tem um programa chamado Praxis, que é um programa cujo objetivo principal é desenvolver raciocínio clínico. Isso é uma competência central dentro da medicina, é uma competência que qualquer especialista, independente da área que você vai seguir, vai precisar de raciocínio clínico. E é algo que raciocínio clínico não é algo que você aprende quando você faz um semestre. Você aprende a faculdade inteira, você continua aprendendo ao longo da faculdade e ao longo da vida, né? Depois você continua aprendendo, aprimorando. Então, nesse programa hoje a gente tem 2.200 membros ativos desde o primeiro período, em faculdades que são PBL, por exemplo, né, que já tem contato com o paciente lá desde o início, até residentes. Residentes de clínica médica, residentes de cirurgia, residentes de várias especialidades lá dentro. Então, raciocínio clínico, né? É um negócio que dá para contemplar todo mundo. Sim. E diante de todos esses alunos que vocês possuem, vocês
qual a maior dificuldade que vocês acham que eles levam como demanda para vocês? Acho que tem um top 3 aí, né? Top 3 talvez seria, né, insegurança. Insegurança pra pegar um plantão. Pra ir lá e agir, né? Pegar um plantão ali. E aí dentro dessa insegurança, por exemplo, uma que eu vejo muito é o que o Hugo falou, prescrição. Né? Dominar... Essa é... Sim. A diferença, ó, disparado. a diferença de você saber que é anticoagulação, por exemplo, você tá falando de trombose, né? Então, anticoagulação. Eu sei que é anticoagulação. Isso é teórico. O que é prático de anticoagulação? Anticoagular a pessoa. Tá entendendo? É exatamente esse vazio que existe. Todo mundo sabe que é anticoagulação. Mas quando você vai virar pro outro lado aqui, então faz anticoagulação. Como que eu faço? Faz heparina, né? Tá. Faz um anticoagulante. E aí a coisa agarra mesmo. Ainda mais se tiver frente a uma pessoa mesmo. Quando tiver num ambiente de prova, né? Tô falando frente a uma pessoa. Então, esse eu acho que é uma grande dificuldade. Prescrição é uma. Prescrição. O paciente grave em si e procedimento é um também. Porque como que... Dois problemas, né? Um é falta de oportunidade de você passar pela faculdade e não ter procedimento, porque tem residente para fazer antes, que vai te papar, porque o estágio é pouco tempo, porque não teve no seu dia, você só vai lá 3 vezes durante o internato todo. E outra questão é o modo de se ensinar, né? Uma outra coisa que a gente faz é ensinar procedimento de uma forma um pouco diferente. Eu não vou te dar aula de slide de procedimento. Vamos lá, pessoal, vamos falar das indicações, das checklist de procedimento, não é isso? Né? Então, assim, isso aí você já teve. Você tem que saber quais são as indicações de fazer um acesso central, uma intubação. Agora, eu quero te ensinar tecnicamente como executar isso. Isso aí pra gente é muito importante. Então, discutir detalhes ali, como, por exemplo, falar de analgesia, qual que é a droga, qual que é o analgésico, qual que é o hipnótico, o bloqueador neuromuscular que eu vou utilizar em cada cenário clínico, qual que é a dose, como que o paciente vai reagir, como que eu vou posicionar o meu paciente. Você entende? E é claro, no final das contas, você falou, poxa, qual que é o limite do online ali? É esse. Eu não consigo pegar o paciente e fazer isso. Então você precisa aprender dessa forma e depois executar. Você tem que pegar e testar aquilo. A gente tem alunos hoje que estão no clínico e já entubaram mais de 50 pacientes. Como que isso é possível? Eles sabem tecnicamente fazer, foram lá no centro cirúrgico, a gente sempre fala uma isso. série de orientações assim de, poxa, vai lá. A gente tem dentro do treinamento pesado, a gente tem um módulo introdutório que é dando uma série de orientações, assim, que a gente nota que vocês não têm durante a formação, né? Cara, como que você faz para conseguir um estágio legal? Como você faz para conseguir as oportunidades que a faculdade não te dá automaticamente? Olha, chega assim, entra no centro cirúrgico, fala isso, cola não sei quem, chega para o anestesista, explica para ele que você sabe fazer a coisa, pergunta para ele se você pode ajudar ele de alguma forma, você está à disposição, pergunta se você pode entubar, ajudar ele a entubar, a ventilar, que medicações que ele está fazendo, aí você mostra o conhecimento que você tem, legal, né, essa medicação é um analgésico, né, que a gente faz primeiro, é isso aí. Quando você faz isso, a gente como professor tem uma noção muito forte disso, que é o aluno interessado é o alimento da alma do professor. O interesse do aluno é o alimento da alma do professor. Se você está na minha frente e você está mexendo no telefone, eu não tô nem aí pra você. Você tá entendendo? Eu não vou deixar você fazer nada. Agora, se você está na minha frente me perguntando, não sabendo tudo, mas querendo aprender, interessado em aprender, interessado no que eu tô falando com você. Exposição, né? Vem cá, vou te ensinar, com certeza. Eu não posso dizer que isso é de todos os professores. Alguns não vão dar oportunidade mesmo. Mas estou dizendo da minha parte e de grande parte dos professores. A gente precisa ter confiança em vocês. A gente precisa ter confiança no que vocês estão fazendo. É muito sério você entubar uma pessoa. É muito sério você fazer um acesso central. Tem consequências. Né? É um procedimento invasivo. É preciso que haja confiança. Você não vai deixar um maluco pegar e fazer de qualquer forma. Né? Então, esse é o ponto. Se você domina tecnicamente ali, você está muito mais apto a executar na prática. Boas, hein? Oi? Boas. Não, sim. Boas perguntas. Boas perguntas. E aí, o que vocês diriam aí pra essa galera que tá nos acompanhando, pros estudantes aí que estão Congressistas. nos nossos congressistas que estão tentando tirar de proveito, vocês ainda vão fazer a palestra de vocês, mas a maior dica que vocês acham que precisa para ter o start de falar assim, poxa, é isso que eu quero para minha vida, o que eu tenho que fazer para ser um bom médico em correr atrás, se deu essa dica aí, né, de colar ali no centro cirúrgico, falar tal coisa com
com o médico que está ali auxiliando. Mas assim, durante essa formação de agora, por exemplo, a gente que está no sexto período, o que a gente pode fazer para tentar conhecer isso antes de chegar ali perto da graduação no final? Tá, legal. Uma coisa é você se aproximar de pessoas que estão ensinando isso. Por exemplo, vocês estão aqui ouvindo a gente, então, de certa maneira, você tá dando oportunidade pra isso. E outra, cara, o movimento de sinceridade é muito bom, de honestidade consigo mesmo. Muita coisa disso que a gente tá falando, vocês sabem. A gente não tá falando nada de novo aqui. Muita gente, a gente percebe essas coisas. A gente tá vendo que a gente tá deixando a coisa passar. A gente tá vendo que a gente não tá aprendendo. Eu tô vendo que eu tô deixando uma oportunidade em aberto. Eu não fiz uma monitoria, eu nunca fiz um estágio fora. Você acha que essa conta vai chegar quando? O seu eu do futuro é você mesmo, tá? Às vezes a gente tem essa sensação, não, mas lá na frente eu vejo. Lá na frente é você mesmo que vai resolver. Então, enfrentar essa situação, mas não é enfrentar sofrente, não. É enfrentar bom, né? Pô, vocês estão na faculdade, fazendo medicina, que maravilha. A faculdade de medicina foi uma... Alegria. Eu estava com um amigo ontem na faculdade, pô, que alegria, cara. Que época boa. Então, trabalho, estudo, alegria. Pô, isso é um negócio muito bom. A faculdade é um momento muito bom de crescimento para vocês, de amadurecimento, né? É um momento onde a nossa responsabilidade ainda ela é amparada. Há alguém por trás, alguém para ajudar, né? Alguém para equilibrar a gente muitas vezes. Só que a gente tem que fazer o nosso com vontade. Não dá para esperar a coisa vir no nosso colo de mão beijada. Não adianta ficar reclamando de todo mundo se eu não quero mudar. Essa é uma coisa que a gente vê muito, né? O interno, assim, o estudante está reclamando do interno, ele se torna um interno, ele faz a mesma coisa com o estudante. Aí ele reclama do residente, ele se torna um residente, faz a mesma é coisa com o Perpetua. E aí a reclamação é o quê? O problema está no sistema. Não, o problema está nas pessoas mesmo. Está individualmente. Individualmente as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Um exemplo prático disso, você pode escolher coisas para você melhorar, né? Esse negócio do sobreaviso, por exemplo, é algo que sempre... sobreaviso, pedir um parecer, igual a gente tava falando, né? Um dia você vai estar do outro lado. Como é que você vai reagir a esse momento? Você vai reagir com tranquilidade? Você vai reagir ajudando? Você vai reagir pegando... Ou você vai chegar lá como, né, falando um monte de besteira pra pessoa, dizendo que ela tá tudo errado e que você tá todo certo e que ela é uma ignorante? Sim. Tem um escritor verdade. inglês chamado Chesterton. Já ouviu falar? Não. Tem um livro dele que se chama O que há de errado com o mundo. E a conclusão final, a resposta dele é eu mesmo. O que tá errado no mundo não é o sistema, não são as outras pessoas, não são os meus colegas, sou eu mesmo. Para que você se torne um médico melhor, vocês se tornem, é preciso melhorar como pessoa em primeiro lugar. O que significa isso? Chegar no horário. Não se contentar. A faculdade não dá. Vambora. Na faculdade não dá. E Correr aí? atrás. Vamos fazer acontecer? Você tá entendendo? Você ser uma pessoa equilibrada, não ser uma pessoa fofoqueira que fica falando mal dos colegas. Você vai confiar no médico fofoqueiro, que isso é vergonhoso. Você tá entendendo? Postura, desde já. O modo de se vestir, ó como é que vocês estão bem vestidos. Faz diferença. Você já chega com um mulambo na faculdade. De cropped. Não pode, cara. Você não pode entrar no hospital de cropped. Entendeu? Você não pode entrar no hospital com um mulambo, cara. Você é médico. Então, esse tipo de coisa que parece um detalhe, não é. Você se tornar uma pessoa melhor para se tornar um médico. Vamos estar falando sobre isso no final das contas, né? Ou seja, eu preciso me avaliar em primeiro lugar antes de ficar apontando o dedo para as demais pessoas. E é exatamente o oposto que a gente faz. Então, poxa, que dica que você dá pra gente se tornar um médico melhor? Se torne uma pessoa melhor, moralmente falando, sabe? Moralmente falando. Uma pessoa mais prudente. É um bom caminho mesmo, sem dúvida, cara. É um caminho pra todo mundo, tá? É o nosso caminho também. É o meu caminho que a gente tá diário. buscando todo dia. Acho que é um caminho diário, tá? É nada de novo, não. É um caminho diário. Essas reflexões, assim, cotidianas das coisas que a gente faz, das condutas que a gente toma, da maneira como a gente, né, da maneira como a gente aborda alguém, da maneira como a gente lida com um paciente. Assim, chato, pô. Parada esquisita, né? Pô, o que tem a ver essa pessoa vir no hospital uma hora dessa? Olha que coisa esquisita a gente falar. Reclamar que tá ali Olha atendendo. que coisa esquisita, né? Esse negócio é esquisito, cara. E isso acontece muito, né? Pô, isso já veio na minha cabeça. Obviamente que eu já falei isso. Pô, 4 horas da manhã, velho. 4 horas da manhã aqui no hospital. Isso é hora de infartar. Isso é hora de ficar doente. Aí quando eu cheguei, eu lembro disso, cara. O dia que mudou a minha, que eu nunca mais fiz isso, eu levantei e era uma vovó pra morrer. Eu lembro da roupa dela.
Você acha que ela tava em casa falando assim, não vou não, o Dr. Romulo tá dormindo. Tadinho dele, né? Não vou atrapalhar o sono dele, não. Pô, ela tá precisando de mim, cara. E esse dia em diante, eu lembro que eu fui na casa do meu irmão, logo depois, eu falei, cara, eu tô extremamente arrependido, porque eu saí do quarto até atender essa senhora reclamando. Reclamando. Quando eu cheguei, era uma vovó, precisava de mim. Bem disposto. E aí depois desse dia, eu falei, cara, preciso dar um jeito. Aí o que eu fazia? Coisas que eu fazia pra me ajudar. Porque a gente é bem fraco. Pô, eu tomava banho quando eu ficava 24 horas. E eu vi tomar banho várias vezes. Porque me dá uma acordada. Não assim, dentro, não né? como você tá imaginando. Mas, pô, eu saía assim, gente, vou tomar banho. Aí tomava banho, passava visita de novo, dava uma animada, né? Pô, se eu estivesse dormindo, eu levantava, escovava o dente, passava água, não sei o que, arrumava um pouco a cama. Eu sempre tava tentando, botava uma música. Eu ia tentando criar alguma coisa. Ela tomava um cafezinho, bebia uma água. Pronto-socorro escutando uma música, a vovó Pô, é verdade, infartando cara. ele aqui. Mas é verdade, porque senão não dá, cara. É claro que você fica cansado, né? Imagina, você acordou 1 hora, meia hora depois. Pô, você fica cansado. Chega uma hora, você tem que... Picado. Você tem que dar uma ajuda, né? Mas, sei lá, são essas coisas aí que a gente pode ir buscando todo dia, né? A melhoria, um pedacinho todo dia, né? E se tornando uma pessoa melhor, pra ser um médico melhor e aí ter oportunidades. E em relação a oportunidades, como vocês acham que a gente pode criar? Por exemplo, eu estudo no interior do interior, né? Mas tipo, 18 mil habitantes. 19. E assim, todo mundo pensa que, né? Lá não tem um hospital, a faculdade está construindo um hospital, e a gente vai atendendo as cidades ali do lado, e por incrível que pareça, a gente tem muitas oportunidades que os médicos nos dão. Mas assim, aquelas pessoas que não têm oportunidade, como vocês acham que a pessoa pode criar essas oportunidades? Você sabe por que vocês têm mais oportunidade? Justamente porque vocês estão no interior. Não tem residente, provavelmente, no hospital que você vai. Primeiro, a minha faculdade não tem nenhuma turma 36 formada. Ainda pessoas, não foi nem pro 36 pessoas. internato. Hoje você tem turmas aí de 160, 170, 190 A minha pessoas. turma são Quantas? 120. 120 pessoas. mais. Como que você vai botar 120 alunos dentro do hospital? Não cabe. Aí você faz grupos de 15, um atende, os outros 14 ficam olhando. Não dá. Por isso que vocês têm mais oportunidade. Vocês estão no interior, com uma turma de 30 e poucas pessoas, sem residente. Aí a oportunidade realmente é maior. E aí como você faz? Tem oportunidade para todo mundo? Sabe por que que tem? É a minoria que quer. É a minoria que quer. Quantas pessoas dessas 120 pessoas da sua sala querem fazer um estágio dentro do centro cirúrgico com um anestesista? Quer sim, fala assim, eu quero. E aí? Quantos alunos pedem pra Como te vai? acompanhar? A cada 6 meses. Boa, vou te dar um exemplo prático. Poxa, a gente recebe muito carinho assim no Instagram de alunos e de pessoas que acompanham, mas que não são alunos nossos. Recebo mensagem direto, posso te acompanhar? Pode. Quantos já foram lá na Santa Casa? Eu opero lá nas sextas, né? Quantos já foram? Vários. Nenhum ficou. Um ficou. Tem um camarada que tá comigo lá, tem 8 meses. Pergunta quanto. Ele já entrou em todas as cirurgias que você pode imaginar. Ele já entubou mais de 50 pacientes. Ele tá no 8º período, cara. Assim, ele é um garoto diferente, porque ele não é que ele quer mesmo, porque ele tá lá. E sabe o que ele faz quando ele falta? Me desculpa, professor, eu não pude ir hoje. É um garoto muito bom, assim. Me desculpa que eu não pude ir hoje. Eu tive um acidente de carro. Super humilde, sabe? Chega atrasado, professor, desculpa que eu estava no estágio e eu não consegui chegar a tempo, mas eu vou me redimir. Um garoto humilde, tranquilo, humilde pra caramba. Pessoa diferenciada. É um garoto assim, humilde, que quer aprender e tá lá. Ele foi o único que continuou. Dezenas já passaram lá, que foram, olha, eu vou voltar na semana que vem. Não volta. E assim, eu sou presidente da Liga de Cirurgia Plástica da minha faculdade e a gente dá muita oportunidade pra acompanhar os médicos. Os médicos nos dão oportunidades, né? E a gente manda a lista toda semana nos grupos pros alunos. A gente tem que falar, se tantas pessoas não acompanharem tantas cirurgias, vai sair da liga. Porque senão a pessoa não vai. E assim, Isso porque era pra entrar numa liga porque tem interesse. Ninguém tá obrigando eles a estarem ali, sabe? Eu entrei na liga quando eu tava no 3º período. Assim, eu ia pra cirurgia, não sabia nada ainda de cirurgia, enfim. Mas eu olhava vídeo, eu perguntava pro pessoal da liga que tava nos períodos da frente, porque era do meu interesse, não era por ninguém, era por mim. Eu sei que é o meu aprendizado, é o meu futuro, a minha trajetória. E eu conheci, assim, profissionais muito bons nisso tudo, assim. É isso aí.
Quantos, assim, aqui em BH, né, tem o Dr. Célio, que é um mesmo, que dá toda semana, tem a gente acompanhando ele. E aí, a gente aprende, assim, é uma aula ali, né? Ele ensina tudo pra gente, tudo. A cirurgia inteira ele vai explicando, dá oportunidade. Os meninos lá na faculdade, eles pedem pra dar... Ah, posso ir algum plantão com você? Eu falo, cara, o plantão tá muito cedo, mas pode ir no consultório. Pode ir no consultório. Quem você acha já foi? Fazer um consultóriozinho comigo? Ninguém nunca foi. A oportunidade tá aí, Tem, né? Então, né? congressistas, todo mundo aí que escutou, né? A oportunidade está dada. Nosso tempo já deu aqui, então assim... Foi rápido, né? Foi bom, muito né? rápido. Foi bom. Por incrível que pareça, achei que a gente ia dar uma Vocês estão de agarrada parabéns, mais. vocês saíram muito bem Saíram muito na bem. estreia como hostess de Podem podcast. continuar. Muito obrigado. A gente agradece aqui o congresso em nome de todo o CEMED, os doutores Igor, o Rômulo. Uma oportunidade incrível de estar aqui com vocês, ter esse conhecimento passado, né, para todos nós, e esperamos tê-los novamente em breve, né? E um agradecimento especial ao Guilherme, né, que nos deu essa oportunidade, e a todo mundo aqui presente. Muito obrigado e Muito bom, professor. Muito obrigada. Pessoal, Obrigado, Por pessoal, todas as dicas, conselhos. eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no congresso, de estar participando aqui com vocês do programa, do carinho que vocês nos receberam aqui em BH. A gente tem viajado muito, fazer evento, e é isso, é muito legal. A gente não consegue ter isso no online, né? Mas no presencial é gostoso, então a gente sempre é recebido com muito carinho. Vou agradecer mesmo a recepção de vocês aqui. Os mineiros são receptivos. Receptivos. Né? Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.